Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura de Jesus, sempre bondosa, amigo querido, irmão especial, que sempre está conosco e nos orienta sempre, para que cada um de nós faça o melhor. Vá modificando a sua caminhada, deixando um pouquinho para trás as coisas que estão ainda equivocadas e colocando no seu lugar as coisas melhores, porque precisamos crescer, precisamos evoluir, e não se cresce se, no lugar das coisas equivocadas, não colocarmos as coisas melhores. E é isso que estamos fazendo, cada um de nós. A cada caminhada, a cada encarnação, a cada dia, a cada instante, procuramos colocar dentro de nós algo melhor, um entendimento novo, uma nova decisão para caminhar pela vida de uma forma mais feliz e mais completa. E é por isso que agradecemos, porque a nossa grande referência, a nossa grande direção se chama Jesus. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, né? Sempre, sempre. E nós vamos continuar com os pobres de espírito. A gente vai insistir até que a gente consiga ser, né? Em cada instante um pouquinho melhor, um pouquinho mais humilde. Vamos dar uma recapitulada muito rápida sobre o que dissemos nas últimas duas lives. Vamos dar uma rodada. Não vai. O que nós dissemos nas duas últimas lives, para poder seguir um pouquinho adiante. Nós, nas duas lives, explicamos o que Jesus quis dizer com pobre de espírito. Não significa aquele de pouca inteligência, aquele esquecido, aquele pobretão. Não, de forma nenhuma. É que, na visão do mundo, pobre de espírito é aquele que está caído. Na visão espiritual, aquele que tem o espírito pobre das coisas da terra, ou seja, das vaidades da terra, dos interesses, de tudo aquilo que normalmente as pessoas estão em busca, aí ele é rico, porque ele é rico em espírito. E aí Jesus disse que é deles, dos pobres de espírito, ou dos humildes, é deles o reino dos céus. E os orgulhosos? Tem o reino dos céus? Ainda não. Porque se o céu é a consciência tranquila, serena, aquele que é orgulhoso não consegue ter, por enquanto, uma consciência boa, tranquila, em paz, porque está sempre agitado, sempre interessado nas coisas do mundo. Ele, afinal de contas, em razão do orgulho, ele é apenas o centro do universo. Então, o orgulhoso, além de orgulhoso, é egoísta, porque se é ele o centro do universo, tudo é dele. Então, aí a grande soma, o orgulho, o egoísmo, que desencaminha o homem, tira do melhor caminho. Mas o orgulhoso nunca terá o reino dos céus? Terá ao seu tempo. Por quê? Porque chegará um momento em que ele estará fazendo coisas melhores, despertará, porque todo mundo está na direção melhor, todo mundo. Então, em algum momento ele desperta, e aí ele vai descobrir que o grande tesouro é aquele tesouro da alma. Então, ele vai descobrir, sim, e em algum momento o reino dos céus, ou o reino da consciência tranquila, da paz interior, será alcançada por ele também, né? Nós, às vezes, incentivamos as pessoas a serem um pouquinho excluídas, não pobres de espírito, nós falamos. Às vezes incentivamos as pessoas a ficarem esquecidas, desprezamos, né? Criamos distinções. Aquele lá, ele é um catador de lixo. Esquecemos aquela pessoa, abandonamos, e esquecemos que ele é um ser humano, que traz em si uma riqueza fantástica, muito maior do que a nossa própria riqueza. E aí nós criamos preconceitos.
Falamos que os orgulhosos, normalmente, né, são aqueles de grande saber, de grandes posses, mas nem sempre é isso, né? Nós vemos pessoas orgulhosas, mas pobres, extremamente pobres. E vemos pessoas humildes, extremamente ricas. Então, está no ser humilde ou ser orgulhoso por enquanto. Isso é muito tranquilo, muito fácil de se encontrar nessa caminhada. Então, nós falamos que, como há essa distinção entre os humildes e os orgulhosos, e sabemos que Deus, já não entendemos mais Deus como aquele ser pintado, né? Aquele homem velho, não. Um conjunto de leis, um equilíbrio que deixa suas leis em todo o universo. Nós sabemos que as leis divinas são rigorosamente justas. E por serem rigorosamente justas, é que o humilde já alcançou, de certa forma, o reino dos céus. Já está mais tranquilo, mais em paz, já caminhando de uma forma muito mais gostosa. O orgulhoso não. Então, se as leis de Deus são infinitamente justas, nesse momento em que há um humilde e um orgulhoso, eles não poderiam ter o mesmo resultado neste momento. Seria injusto. Porque um humilde descobriu o melhor caminho, entendeu como que deve buscar cumprir da melhor forma as leis divinas. O orgulhoso ainda está abaixo. Ele só pensa em si. Então não poderiam os dois ter alcançado o reino dos céus no mesmo tempo. Seria injusto. Por isso que o tempo fará com que o orgulhoso atinja um patamar em que ele alcança o reino dos céus. Isso é lindo demais. Falamos também sobre a forma como Jesus distribuiu a Boa Nova, o seu evangelho. Ele que começou distribuindo, levou 3 anos para distribuir. Ele começou na região mais humilde, que é a região da Galileia, onde as pessoas que ali residiam eram as pessoas mais esquecidas, não só pelo judaísmo, a religião oficial deles, mas também pelos poderosos de Roma. Galileia ficava esquecida, desprezada. E exatamente Jesus encontra ali, no meio dos humildes, aquele campo fértil para deixar a semente do seu evangelho. Porque normalmente as pessoas que mais sofrem são aquelas mais ávidas para encontrar um conforto, encontrar um consolo. Por isso começou ali na Galileia, que era o local mais humilde. Depois se estendeu para a região da Judéia, os últimos 7 meses, até que Jesus é morto, mas aí a Judéia já era diferente. A Judéia era um local orgulhoso, ali estavam os poderosos do judaísmo, os poderosos romanos, e Jesus sabia que a coisa ia acabar daquele jeito que acabou, né? Por quê? Porque Jesus saía de um local extremamente humilde e ia para um local onde o orgulho prevalecia, e ele ia para mudar, para deixar uma semente, com o objetivo de mudar conceitos. E mudar conceitos para o homem é complicado. A gente não aceita tanto as mudanças. Nós vemos em todas as áreas, no serviço. Olha, a partir de amanhã, ao invés de fazer a tarefa desse jeito, vamos fazer daquele jeito. E não vai dar certo. É o que normalmente a gente fala. Nós somos refratários a mudanças, não queremos mudança, nos acomodamos com aquilo que estamos fazendo. Mas Jesus foi para a Judéia exatamente para dar uma agitada, para mudar conceitos. E aí ele estava exatamente no meio dos humildes? Não, no meio dos orgulhosos. Foram os orgulhosos que mataram Jesus. E hoje nós vamos falar sobre algumas passagens acontecidas há 2000 anos atrás, com a presença de Jesus. Tá? Algumas citações aqui de evangelho, para a gente entender bem a questão do humilde e do orgulhoso. É relevante, é extremamente relevante para nós,
nos fixarmos muito nessa necessidade de mudança interior, saindo desse orgulho que todos nós carregamos ainda, para começarmos a ser mais humildes a cada nova oportunidade. Porque senão, o crescimento não é possível. O orgulho é a grande trava que não nos permite evoluir. Por isso que ele precisa ir sendo retirado aos poucos. Vamos lembrar uma passagem de 2000 anos que fala que aquele que se eleva será rebaixado. E aí, nesse episódio, os discípulos perguntam a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus, Jesus? E aí Jesus, chamando a si um menino, um garotinho, o nome dele era Inácio, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes tal qual crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humildar, tornar-se humilde, e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebeis. Isso está em Mateus, capítulo 18. E aí, nós vamos ver uma citação muito rapidamente, fazendo um comentário sobre o que está no nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando ele fala sobre meu reino não é deste mundo. E ele fala exatamente sobre a necessidade para vencermos esse orgulho e colocarmos um pouco da humildade, a necessidade de modificarmos o nosso ponto de vista. Porque a gente vê na contramão. Então, nesse capítulo 2 do nosso Evangelho, quando ele fala a respeito do ponto de vista, ele diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ou seja, após a nossa partida, proporciona inabalável fé no porvir, naquilo que virá. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Acreditar na continuidade e como virá essa existência futura, essa continuidade. Porque isso muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram essas pessoas a vida terrena. Se a gente mudasse o nosso ponto de vista, nós encararíamos essa existência aqui na Terra de uma forma diferente que a grande parcela da humanidade encara. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, ou seja, como se estivéssemos em espírito, que é indefinida a vida corpórea. Entenderia que era indefinida a vida corpórea. E aí se torna simples passagem. É um momento para nós, a vida aqui na Terra. É uma breve estada num país ingrato. Porque é rápido. E vem aqui para dificuldades. As vicissitudes e tribulações, as dificuldades dessa vida, não passam de incidentes, que aí a pessoa que tem esse ponto de vista diferente suportaria com paciência. É coisa rápida. Rápida, sim. Diante da nossa existência total, isso aqui é nada. É um flash. Então, suporta com paciência para sabê-las de curta, ou por saber de curta duração, essas dificuldades, devendo seguir-lhes um estado mais feliz. Ou seja, suporta, porque adiante, tudo vai ser tão melhor, tenha certeza. Continua ainda, a morte nada mais restará de aterrador, de complicado. Deixa de ser a porta que se abre para o nada. Quantos imaginam que a porta se abre para o nada? E torna-se a que se dá para a libertação. A porta não é mais um nada, é a libertação, pela qual entra o exilado que está aqui,
numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo, temporária, essa caminhada, e não definitiva, estamos provisoriamente, portanto, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida. Não fica tão apegado às dificuldades dessa vida, né? Então, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do amargor. Então, se nós temos essa visão, vai tirar tanto essa dor, essa dificuldade, que facilitará a próxima, porque não levaremos tantos sobressaltos para o outro lado, não levaremos tanta dor, não levaremos tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta ofensa. Não, seria diferente. Então, continua. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, que aí acontece com tanta gente, o que tem do outro lado? Nem sei se existe. Então, pelo fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, para cá. E sem nenhuma certeza quanto ao futuro, ele dá tudo ao presente. Tudo é isso. Tudo aqui é a terra. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos, seduzido, perdido, desencontrado. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Se o que está aqui na terra é real, ele faz qualquer coisa para conquistar isso. Ele pisa sobre as pessoas, maltrata, tripudia, faz horrores. Ainda, aquele que não consegue ver de lá para cá, a perda do menor deles, desses bens, lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, orgulho, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Passa a vida sofrendo, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura em todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Tudo é pesado, tudo é complicado. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Primeiro, o mal que o atinge, Deus, se é que existe Deus, está me perseguindo. E o bem para o outro, eu estou com inveja. Por que só para ele? Bom, só que ele foi buscar, ele trabalhou internamente, ele se modificou. Aquele, só para termos uma ideia, a questão de mudar o ponto de vista, que facilitaria o nosso entendimento com relação à necessidade de cuidarmos das coisas da alma, sairmos da condição de extremamente orgulhosos e partirmos para mais humildade dentro de nós. Então ele diz assim, termina assim: aquele que se acha no interior de uma cidade, está dentro de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam altas posições, como as construções, os monumentos. Se você está dentro da cidade, você olha a casa, é enorme. O prédio, nossa, que arranha-céu. As pessoas, que dificuldade. Vê um monte de problemas. Mas aí ele diz, suba a uma montanha e logo, bem pequenos, lhes parecerão homens e coisas. É questão de subir a montanha. É questão de modificar-se. Subir essa montanha que nós precisamos subir. Ou seja, buscar entendimentos novos. É necessário que subamos essa montanha para vermos as dificuldades da Terra, as coisas que encontramos aqui, de cima para baixo, e perceber que
são pequenas. Muito embora nos incomodem, mas são pequenas, porque nós somos imortais. Não teremos mais fim. E, portanto, se não teremos mais fim, isso que nos acontece aqui, essa passagem na Terra, é simplesmente um flash. Nada mais do que isso. Uma coisa extremamente rápida. Outra passagem de Jesus, chamando a atenção para o orgulho e para a humildade. É quando ele entrou num sábado na casa de um fariseu para fazer a refeição. Jesus parecia mesmo provocar, né? Se ele ia fazer alguma coisa, ele fazia no sábado, que é para pegar firme. Então, Jesus entra na casa do fariseu e ali ele notava que os convidados escolhiam os primeiros lugares para se sentarem. E então lhes propôs a parábola dos primeiros assentos, e dizendo assim: quando fordes convidados para as bodas, para um casamento, uma festa, não tomeis o primeiro lugar. Então, quando entrar, não procura aquela cadeira de maior destaque, aquela que está ao centro, aquela que está próximo do dono da festa. Não. Para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: olha, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima, venha mais para o meio. Isso então será para vós motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, falava Jesus, aquele que se eleva, o orgulho, né? Aquele que se eleva vai ser rebaixado. E aquele que se rebaixa, aquele que se humilda, será elevado. Então, é a chamada de atenção que Jesus nos dava. Olha, não vale a pena ser orgulhoso. Seja humilde. Você estará muito melhor consigo e muito melhor com os outros. Isso é fundamental. Ainda, outro episódio, e esse é muito lindo. Aconteceu na quinta-feira, dia em que Jesus é preso, que a igreja chama de Quinta-feira Santa, na Semana Santa, né, dos católicos. Na quinta-feira, quando Jesus fazia a ceia com seus discípulos na cidade de Jerusalém, num local chamado Cenáculo. É uma sala grande que tem lá. E aí, Jesus vai, no meio dessa ceia, ele lava os pés dos discípulos. E aí, nós vamos ver que Jesus, quando lava os pés dos discípulos, acontece uma coisa tão interessante, que Pedro, que era um dos grandes seguidores de Jesus, não entendeu o que se passava. E às vezes as pessoas imaginam que o discípulo, ou os discípulos, há 2000 anos já tinham entendido tudo. Não, tinham entendido muito, mas ainda tinham muitas coisas para entender. Jesus, portanto, naquele momento, ao lavar os pés, ele mostra, dá uma lição fantástica, maravilhosa de humildade. Servir. Numa época, ainda atual, que servir parece ser tarefa dos fracos. Um orgulhoso não serve. Um humilde serve. Serve o outro, né? Então, parece tarefa dos fracos. Nada tem a oferecer. Só a força de trabalho o fraco tem, né? O fraco não tem o que dar. Não tem nada a oferecer, só a força de trabalho. E, para muitos, servir ao outro parece que diminui o ser humano. Nossa, fulano fez isso. Olha, ele foi lá, auxiliou aquela pessoa que estava abandonada, que estava caída, como se diminuísse. Aí ele desceu e foi lá para baixo, né? Não. Jesus nos mostra que o pequeno é exatamente aquele que serve. Por isso que Jesus virou
o mundo de ponta cabeça. Mudou tudo. Naquela época, o judeu era extremamente orgulhoso. Vem Jesus e diz: olha, se você quer ser o maior, sirva. Mudou de ponta cabeça o mundo. Então, nós vamos ver aqui, se me permitirem, vou ler aqui um trecho que está no nosso livro Seguindo com Jesus na Judéia, que narra exatamente essa passagem em que Jesus deixa essa lição de humildade fantástica para todos os seus seguidores. Então, está narrado assim no livro. Jesus falando: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que glorificam com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida melhor. Então, Jesus se levantou, abaixou a parte alta da sua túnica, até a cintura, e pegou um pano que estava sobre a mesa. E ali ele apanha também uma bacia com água e vai até os discípulos, que estavam todos sentados, com o pano cingido em sua cintura. Levou a bacia até a direção do primeiro discípulo, à mesa, e agachou-se diante dele. Começou então a lavar seus pés, descalços, e a enxugá-los com o pano que trazia na cintura. Todos ficaram surpresos, mas nada disseram. Ao chegar diante de Pedro, agachou-se e começou a lavar seus pés, quando esse lhe disse indignado: Senhor, tu lavas meus pés? Não, não. O que eu faço, não sabes ainda agora, mas compreenderás depois, disse Jesus. Não, nunca me lavarás os pés, Senhor. Não acho correto. E Jesus responde: se eu não te lavar os pés, não terás compreendido tudo que te disse até este momento. Portanto, não estarás comigo, falou Jesus. E nesse momento, mostrando toda a confiança que tinha no seu mestre, Pedro falou com decisão: então, Jesus, te peço que me laves, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. E Jesus diz: quem se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então, quem se banhou, ou seja, colocou dentro de si um entendimento, lavou-se. Então, era Jesus, nesse ensinamento tão bonito, nos passando sempre a necessidade de sermos humildes, sairmos do orgulho, do egoísmo. Temos que fazer isso. Jesus ainda deixa mais um ensinamento, que está em Mateus capítulo 11, quando ele diz: graças te rendo, Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, parece que meio contraditório. Pai, obrigado por ter escondido daqueles que conhecem, dos doutos, dos doutores, né, dos sábios, e ter mostrado aos simples.
Jesus estava dizendo: como é fácil aquele que é simples, aquele que é humilde, aquele que tem o coração aberto, aquele que tem a disposição para fazer o melhor, como é fácil para ele entender a mensagem. E como é difícil para aquele que é orgulhoso, é tido como sábio, aquele que olha unicamente o seu umbigo e diz: pô, aqui olha, Jesus deixou. Isso é bobagem. Isso aí é coisa de gente pobre. Muitos falam assim. Então Jesus já sabia disso, já via, presenciava. Olha, o ensinamento das coisas da alma. O pobre, aquele que está sofredor, pobre que eu digo, que está passando por uma dificuldade, não exatamente financeira, aquele que está passando por uma dor, a partida de um ente amado. E olha quantas dificuldades, quantas dores acontecem ao longo da nossa caminhada, exatamente para isso, para que a gente possa dobrar os joelhos e a partir daí, ao dobrar o joelho, buscar lá em cima o conforto. Abrir um coração para que esse coração possa entender as coisas do alto, que nem sempre são tão fáceis quando nós temos uma vida com um céu de brigadeiro, tudo limpinho, tudo certo, maravilhoso. Eu não vou me preocupar com isso agora, deixa correr. Quando tudo está bem e a pessoa não tem a consciência, quando a pessoa não busca a humildade, não tem, para ela, não tem por que despertar, não tem por que ir buscar as coisas da alma, na visão dela, né? Mas tem, óbvio que tem, porque está bem hoje, mas não está bem não. Mas não passa por nenhuma dificuldade hoje, nenhuma dor. Não, minha vida é tranquila, serena. Não é. E se imagina que é, amanhã já não vai ser, daqui a um ano será pior, segundo o teu olhar. Por quê? Porque ao longo dessa caminhada, nós que vivemos na Terra, que entendemos que a matéria tem seu prazo de validade, que a matéria vai se desfazer, tudo se desfaz. Portanto, quando eu entendo que a matéria vai se desfazer, eu entendo que em algum momento eu não terei ao meu lado o meu pai, não terei ao meu lado minha mãe, não terei ao meu lado o meu irmão, meu filho não me terá ao lado dele depois de amanhã. Por quê? Porque a matéria tem prazo de validade. Em algum momento vai embora. Então aquele que imagina que a vida é tão simples, né? Tá tudo em ordem, tudo bonito, ledo engano. E por pensar dessa forma, é que muitas vezes continua de uma forma tão orgulhosa, senhor de si. Não, eu faço, eu mando arrumar, mando consertar, mando quebrar. Não, não faz isso. Nós temos que buscar a humildade, porque nós estaremos semeando para outra vida. Quando nós falamos da necessidade de mudarmos o nosso ponto de vista, é exatamente isso. Quando eu consigo olhar, entender que eu não sou daqui, eu estou aqui, provisoriamente. Por quanto tempo? Não sei. Então, quando eu consigo entender que eu não sou daqui, bom, eu quero saber de onde eu sou. Eu sou de outro lado. Eu sou espírito, não sou esse corpo. Então, se eu vim de um mundo onde os espíritos habitam, eu vim aqui por um tempo, provisório. Por algum instante eu vou embora. E acabou. Acabou tudo. Não, acabou o corpo. Só. Porque estarei levando comigo, eu, espírito, estarei levando comigo aquilo que eu fiz enquanto ocupando esse corpo. Fui orgulhoso? Os tesouros que eu amealhei em mim foram péssimos. Vou levar de volta. Vou levar todas as consequências desse meu orgulho. Eu fui humilde. Tratei o irmão com cuidado, com amor, com respeito, com carinho. Ótimo. Levarei esse tesouro para o outro lado. Então, quando eu consigo vislumbrar a minha verdadeira casa, aí eu procuro trabalhar de forma correta. Mas se eu não consigo e faço desse local a minha morada,
Não, aí vale tudo. Só que na hora de ir embora eu não levo nada. Terrível. Levarei aquilo de ruim que porventura eu fiz. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Trabalhar de uma forma decidida para ir derrubando tudo aquilo que não é bom para a nossa alma. E logo de começo, o orgulho. O orgulho é o pai de todos os vícios. Se eu não for destruindo o orgulho, eu não consigo destruir egoísmo, vaidade, prepotência, nada. Porque tudo vem a reboque desse orgulho. Porque eu sou o ser principal em todo o universo. Vamos trabalhar, vamos pensar. Precisamos pensar e pensar muito sobre essa necessidade de modificarmos. Jogar um pouquinho do orgulho para fora e colocarmos no seu lugar um pouquinho de humildade. É um processo, sempre repito isso, é um processo que demora o tempo que quisermos. Uma encarnação, se eu trabalhar muito, me dedicar e compreender, sei lá, se uma, duas, e se eu relaxar, talvez leve 100, 1000, não sei. A velocidade é aquela que eu imprimo. Se eu não imprimir uma maior velocidade nessa mudança, ela demora mais. Então, nada de desespero para mudar, mas temos que ser responsáveis conosco para a realização dessa mudança. Velocidade não importa muito. O que importa é o esforço. Se eu me esforço, eu mudo. Em quanto tempo? Não sei. Não sei qual é a bagagem de orgulho que está aqui dentro. Se for muito, vai demorar mais. Se for pouco, talvez elimine em menos tempo. Combinado, pessoal? Então, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes, porque é deles o reino dos céus. Orgulhoso? Não vai ter reino do céu? Vai, mas tem muito trabalho pela frente. Até conquistar uma consciência melhor, né? Despertar essa consciência para as coisas melhores da alma. Combinado? Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, o nosso mestre maior. Ah, Jesus, ainda carregamos em nós doses grandiosas ainda de dificuldades, de vícios. Mas precisamos trabalhar. E a grande alegria é que já despertamos para isso. A grande alegria é que já compreendemos que precisamos de fato mudar, se é que queremos ser felizes, se é que queremos ter o reino dos céus em nosso coração. Então te agradecemos, Jesus, porque a cada ensinamento que eu consigo ter, a cada leitura que eu faço, de algo que se relacione à sua caminhada, à sua orientação, a cada vez que olho para um irmão e vejo nele a tua presença, Jesus, a cada vez que vejo a necessidade de me modificar, de me aproximar, de abraçar, de entender que o outro é exatamente igual a mim, que não sou superior a ninguém e nem inferior. Eu sou igual a todos. E por ser igual, preciso tratá-los da mesma forma que gostaria que me tratassem. Com amor, com respeito, com carinho. Então, obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço, né, a companhia, agradeço por estarem juntos. O Instagram deu uma paralisada, mas depois parece que seguiu em frente. E que a gente possa estar na semana que vem novamente juntos. Mas é preciso que pensemos naquilo que vimos aqui, né, que lemos, que todos nós aprendemos, porque quando preparamos alguma matéria, o primeiro que está aprendendo sou eu, né? E aí estou me analisando e vendo quanta coisa eu tenho que mudar. Então, que a gente ouça, que a gente leia, que a gente pesquise, que a gente raciocine, mas que a gente coloque em prática. Porque se não colocar em prática, letra morta. Parou.
não surtiu efeito. Combinado? Obrigado pelo carinho de todos, pela companhia, por estarem juntos. É tão gostoso a gente estar, né? Eu conto a chegada da sexta-feira, sempre para que a gente possa estar conversando, né, com vocês e tendo a alegria de estarmos juntos. Muito embora de forma virtual, mas estamos juntos. Todos vocês, Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Tudo de bom. E até a próxima sexta. Fiquem todos com Deus. Obrigado, viu, pessoal?